Entre todos os trabalhos de força que o nadador tem na água, o treino com elástico é um dos mais efetivos para melhorar a sua eficiência no que se refere à velocidade. O trabalho com elástico faz com que o nadador consiga controlar as forças executadas nesse ambiente e, além do controle, facilitar as movimentações do nado propriamente dito. Mas isso nós vamos ver depois da vinheta. É impressionante os tipos de trabalho que nós podemos utilizar com os elásticos para os nadadores, as nadadoras, para as aulas de natação. Nós temos elásticos de diferentes tipos. Nós temos os do tipo bandana, que vai fazer o trabalho terapêutico, né? Então vai trabalhar um pouquinho de movimento nas regiões que estão lesionadas. O elástico ele é bom porque controla a força, tanto na fase excêntrica quanto na fase concêntrica. Então o elástico ajuda muito nesses fatores. Nós temos também os elásticos que nós podemos utilizar movimentações que geralmente nós fazemos na musculação. Então a gente pode simular uma rosca direta, nós podemos simular exercícios que nós utilizamos na sala de ginástica. É bacana porque nós podemos utilizar esses movimentos em qualquer espaço. Os elásticos favorecem essa prática, né? Nós podemos utilizar em qualquer ambiente porque ele não precisa de nenhum aparelho acoplado nas movimentações. Então é muito eficiente. Outra estratégia que nós utilizamos o elástico já é específico para o nadador, para a nadadora, lá no local de trabalho, ou seja, na piscina. Nós acoplamos o elástico na borda da piscina e aí o nadador tem que executar o nado esticando o elástico, dando maior tensão no elástico até chegar a um ponto ao qual ele fique com o nado estacionário. Isso vai fazer trabalhos relacionados à força do nadador. O famoso nado estacionário, aquele que o nadador chega numa determinada tensão da borracha e fica executando a movimentação. Bom, a borracha, o extensor, ele é muito importante nos treinos de força. Então, durante a periodização de treinamento, ele tem que fazer parte deste grupo, né, de acessórios que vão compor esses tipos de trabalho focalizando a força do nadador. E uma estratégia muito bacana, no vídeo anterior eu falei sobre palmar. E o palmar ele tem um certo tamanho. A gente tem que evitar aqueles tamanhos que excedem o padrão normal. Senão pode acontecer algum tipo de lesão, principalmente nas articulações do ombro, do cotovelo e do punho. Então, o extensor ele já entra como uma estratégia para se aumentar a intensidade do nadador quando ele está executando movimentações com o palmar. Então você pode fazer essa combinação. A vantagem, eu não aumento a área do palmar, mas eu aumento a intensidade do movimento, porque eu ainda tenho que estender o elástico, eu tenho que aumentar a tensão do elástico para fazer mais força com o palmar. Então isso ajuda nos trabalhos com o palmar, já que eu quero aumentar a força do nadador ao longo do deslocamento. Então isso é importante, é uma estratégia que vai fazer com que eu controle a sobrecarga e eu não aumente tanto a sobrecarga nessa região aqui do meu punho, do meu cotovelo e do meu ombro. Então isso é muito importante e faz com que eu não precise aumentar esse tamanho do palmar para executar mais força. Na água existem várias estratégias. A primeira estratégia que nós vamos apresentar a vocês é o nado estacionário. Então para que serve o nado estacionário? A borracha ela é acoplada na cintura do nadador, da nadadora, então fica aquele cinturão. O cinturão ele fica conectado à borracha e a borracha fica conectada à borda. Geralmente a gente coloca no bloco de partida, isso ajuda a fixar mais a borracha. Uma vez fixada, o nadador dá um tiro,
geralmente 12,5 metros. Se a gente quer trabalhar um pouco mais de força, a gente utiliza até os 25 metros, até onde a nadadora consegue tensionar a borracha. Uma vez tensionada, o nadador fica uns 15, 20, até 30 segundos fazendo força com a borracha. E aí, assim que acaba esse tempo, ele vai para a recuperação, para o repouso. Então a gente está trabalhando aqui força estacionária. Chega numa determinada tensão, o nadador fica fazendo movimentações com força e dando tensão na borracha, o máximo que pode. Então essa é uma das estratégias de se treinar a força com o extensor. Uma outra estratégia é a velocidade do nadador. Ao invés do nadador puxar agora para estender o máximo possível da borracha, ele vai fazer o sentido contrário. Ele vai até a metade da piscina com a borracha estendida, o técnico fica do outro lado da borda, segurando na borracha, e quando ele dá o sinal de partida, o nadador ele tem que tentar vencer a tensão da borracha, ou seja, ele dá um tiro a favor do elástico. O técnico, ao longo dessas movimentações, ele puxa um pouco mais rápido a borracha para aumentar ainda mais esse trabalho de velocidade. Isso melhora a percepção do nadador, o quanto que ele tem que nadar, e faz com que ele melhore a sua técnica ao longo dessa velocidade, desse trabalho de velocidade. E ajuda também nas questões mais específicas, como a finalização do nado, finalização mais rápida. Então isso é muito importante para o nadador. Nós podemos utilizar o extensor também no bloco de partida. Então o nadador está acoplado ao cinturão, a borracha está acoplada ao bloco de partida. Assim que o técnico faz a saída, ele dá um tiro estendendo, tensionando a borracha ao máximo possível. Isso também trabalha a força do nado, a força do nadador. Então essas estratégias de acoplar o elástico à borda da piscina, fazer com que o nadador tensione o máximo que ele puder, é um trabalho de força resistida, né? Então o nadador ele tenta estender o máximo que ele pode. Todos esses trabalhos eles são muito importantes, são muito efetivos ao longo das movimentações do nadador. E nós podemos utilizar esse tipo de equipamento com todos os nados, com os 4 nados formais da natação. Isso é muito legal. É importante nós entendermos que já é um trabalho de força absolutamente específico. Ele é diferente dos trabalhos que nós fazemos, por exemplo, na musculação. Na musculação nós trabalhamos todos os grupos musculares, todas as partes do nosso corpo de uma forma geral. E quando nós vamos para a água, a especificidade da tarefa é que conta. Então quando nós otimizamos os trabalhos de força, seja com palmar, seja com extensor, seja com parachute, nós estamos trabalhando especificidade da tarefa. Isso é importante entendermos para ajudar na eficiência do nado. E o nadador se torna um nadador, uma nadadora muito mais rápida, né, por conta desses trabalhos. Agora, um ponto que chama a atenção é que normalmente quando os atletas, os alunos fazem sem nenhuma orientação de profissionais, acabam fazendo movimentos muito fora do padrão normal. Então, por exemplo, quando você vai utilizar o extensor no espaldar, quando você acopla lá o extensor no espaldar e começa a executar o gesto do nado, você tem que tomar cuidado com a postura, o posicionamento. Não adianta ficar na posição vertical, tentando fazer uma abraçada que é na posição horizontal. Nós precisamos simular o máximo possível da postura do nado para executar esses movimentos em solo. Isso é muito importante. Um outro erro que é muito comum é colocar o extensor no espaldar e na hora da execução dos movimentos não tensionar a borracha com uma sobrecarga ideal para a movimentação. Geralmente o nadador, a nadadora que não tem muita experiência, vai deixar com pouca tensão.
E aí vai ficar girando o braço no espaldar de bobeira. Não vai dar o efeito necessário para força muscular, para fibra muscular, executar as movimentações de contração e relaxamento. Então é importante manter uma tensão ideal na borracha para que te traga equilíbrio, né, durante a execução nas movimentações. Isso é absolutamente importantíssimo para que tenha eficiência o seu exercício. Então, o elástico, ele é uma estratégia muito boa e muito eficiente, mas tem que ser executado de forma correta. Não adianta fazer movimentos sem estar num padrão necessário, um padrão importante para a execução. Então é importante nós dosarmos as intensidades na borracha, dosarmos a posição do movimento. Como eu disse, o nado, os 4 nados são feitos na posição horizontal, inicialmente. Então nós temos que tomar cuidado com a postura na hora que nós estamos executando as movimentações fora da água. Então não adianta replicar o gesto em uma posição incorreta, porque não vai dar certo. É importante frisar bem, a posição do corpo, ela é crucial na movimentação, porque vai trabalhar grupos musculares importantes para a alavanca, importantes para aquela questão postural. Uma forma que nos traz até uma aproximação desse gesto é um banco. Coloca um banco romano perto do espaldar, de frente para o espaldar, e ali você faz uma tensão necessária. O ponto de origem ali, o primeiro ponto na extensão é o braço na fase de apoio. E aí você começa a iniciar o movimento de alavanca do nado propriamente dito. Lembrando que a movimentação de mais eficiência é a hora que eu chego até os 90 graus em relação ao ombro. Aqui eu tenho força total na minha alavanca. Depois disso eu vou para a minha recuperação. Então não adianta fazer força nesse ponto, porque eu já estou na fase de recuperação. Então é importante chegar nos ângulos aos quais você está acostumado a fazer a força. Geralmente a gente consegue detectar esses ângulos quando a gente está fazendo aquele palmateio. O palmateio vai me dar uma ideia aonde eu executo o movimento de força, e na hora que eu estou com a borracha eu tenho que chegar próximo a esse gesto. Então isso é importante também. Então não é só pegar a borracha, pegar o extensor, ficar fazendo movimentações ali que você não tem uma certa segurança. Pergunta para o seu técnico, para o seu professor, qual seria o posicionamento ideal para se trabalhar com os extensores fora da água. Isso é importante para o sucesso. Bom, gente, essa foi a dica que eu dou hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e vejo vocês nos próximos vídeos.